a jornada profética, uma semana especial. Teremos vários pregadores e vocês, como convidados, sejam bem-vindos mais uma vez. Está gravando agora. Louvado seja Deus. Amém. Essa próxima música que a gente vai tocar é uma música do meio gospel. É uma música muito linda, se chama Lugar Secreto. É uma música que a gente aderiu há pouco tempo no nosso repertório e, enfim, que Deus abençoe você com essa música. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, e como a tua glória é poder, tua majestade é real, tua voz é pura em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, e como a tua glória é poder, tua majestade é real, tua voz é pura em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Eu quero ver.
Amém. Amém. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta novamente. Pastor Santelli, é com você. Valeu, pessoal. Discípulos. Obrigado, pastor Crisley. Obrigado aí ao trio discípulos também. Me lembro deles aí quando eles vieram aqui também na Central de São Bernardo, né? Quando eu ainda estava lá. E foi muito legal realmente ouvi-los. Obrigado, Deus seja louvado. Queria desejar aqui um feliz Dia das Mães, né? Já foi falado várias vezes aqui, mas eu também gostaria de me juntar a esse grupo que deseja todo o melhor aí, toda a bênção possível para as mamães aqui do grupo, né? As que estão aqui nos ouvindo. Deus abençoe bastante vocês aí nesse final de semana especial. Cada um pode curtir com a sua família aí, com os seus filhinhos ou com os filhos grandões também aí, né? De acordo com a realidade de cada um. Muito bem, o pastor Crisley pediu para nós participarmos aqui com vocês, sugerindo um tema profético. Eu considero assim, aliás, fiquei muito feliz pelo convite e fiquei assim à vontade para falar sobre esse assunto, porque realmente é um assunto que nós gostamos. Falar sobre profecias, estudar sobre profecias, né? Praticamente a gente estuda aí a vida inteira sobre isso e cada vez mais a gente tem aprendido e tentado cavar fundo na palavra de Deus para ver o que realmente a palavra de Deus nos diz. Não é tão simples falar sobre esse assunto porque hoje nós temos muitas vozes falando muitas coisas e algumas até falando coisas diferentes e a gente vive recebendo perguntas aí de tudo que é lado. Mas pastor e isso, pastor e aquilo. E é normal isso, porque nós estamos vivendo literalmente nos tempos do fim, né? Nos últimos tempos do fim. Então nós temos muito que aprender, temos que ter humildade para deixar a palavra de Deus falar e nós entendermos aquilo que Deus quer dizer. Muito bem, eu vou usar aqui vou compartilhar então aqui a tela com vocês para nós seguirmos aqui o nosso roteiro. O tema que nós escolhemos então para falar aqui nessa manhã é esse aqui: ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Essa frase, vocês sabem, foi Ellen White quem disse, num dos seus comentários proféticos ali, né, nos seus escritos, onde ela falava justamente sobre várias profecias que estavam se cumprindo já na época dela. E aí então ela escreveu essa frase. Essa frase ficou marcada na história da Igreja Adventista e muitas pessoas usam essa frase como referência. Ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Eu também tenho essa impressão. E eu gostaria que você, ao finalizar, né, ao final dessa mensagem, dessa reflexão, você saísse daqui também com essa impressão, que nós já estamos ouvindo os passos de um Deus que se aproxima. Bom, o que nós vamos estudar aqui hoje, então? Eu fiz o seguinte, eu orei bastante a Deus e acabei criando aqui, vamos dizer assim, né, uma mensagem diferente, que eu nunca preguei ainda em nenhum lugar. Então, está sendo a primeira vez que eu vou falar sobre esse tema dessa forma que eu vou apresentar aqui para vocês. E eu acredito que todos nós seremos beneficiados aqui ao final dessa mensagem. Nós fizemos o seguinte, eu comecei a coletar e a listar todas as profecias escatológicas da Bíblia que eu me lembrava. Então eu fui vendo, porque quando a gente fala de profecia escatológica, logo vem à nossa mente Daniel e Apocalipse. Com certeza são os dois livros onde tem a maior concentração de profecias escatológicas, não resta dúvida disso. E existem profecias escatológicas que já se cumpriram, muitas delas até antes de 1844. Por exemplo, Daniel 8,14, nós sabemos muito bem, a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que se cumpriu exatamente lá em 1844. E outras que se cumpriram antes também. Por exemplo, o Apocalipse capítulo 6, ali quando fala do sexto selo, fala de um grande terremoto, e nós sabemos que foi o terremoto de Lisboa, 1755,
E aí tem o sinal no sol, na lua, nas estrelas, queda das estrelas. Também tem o aprisionamento do Papa ali, a ferida mortal, né, na besta que sobe do mar, que aconteceu em 1798, e aí foi nesse ano que Roma papal perdeu seu poder temporal. Enfim, tem muitas coisas. O livro de Daniel também está recheado de profecias que aconteceram ao longo da história cristã e muitas já se cumpriram, até mesmo até 1844, como eu disse. Então, se eu fosse falar sobre tudo hoje aqui, certamente eu não ia conseguir. Isso é óbvio, porque é muita coisa que tem na Bíblia sobre profecias. Profecias escatológicas, profecias do tempo do fim e as profecias que se cumpriram ao longo da história da igreja cristã também, da era cristã. Então, eu limitei aqui a nossa pesquisa e o nosso assunto hoje aqui a 1844 até a volta de Jesus. Então, o que nós vamos falar aqui hoje tem a ver com esse período, de 1844 até a volta de Jesus. O que aconteceu antes, tudo já se cumpriu. Então, nós não precisamos falar sobre isso. Acredito que todos vocês, a grande maioria aqui, já sabe. Então, desse período, limitando esse período de 1844 até a volta de Jesus, eu consegui listar na Bíblia, estou falando aqui diretamente da Bíblia, 40 textos proféticos. 40 textos proféticos escatológicos, não é? Que se cumprem agora no tempo do fim. Então, nós vamos dar uma olhada. Logicamente, não vai dar para a gente estudar 40 textos aqui hoje, que seria também inviável, né? Não temos tempo para isso. Mas eu tentei organizar esses 40 textos de uma forma assim mais didática, colocando eles, separando eles em blocos, né? Por temas e talvez assim de uma forma mais cronológica possível. Logicamente que um detalhezinho aqui, um outro detalhe ali, a gente pode até depois ter que rever esse assunto, sem dúvida. Mas como linha geral, eu posso dizer tranquilamente para vocês, eu acredito que foi assim organizado de uma forma bem cronológica, bem didática possível, para nós entendermos. E qual que é o propósito de nós apresentarmos essa mensagem aqui? O propósito é o seguinte: é tentar responder uma pergunta que está lá no nosso coração, na nossa mente. Todo mundo tem essa pergunta dentro da sua mente, do seu coração hoje em dia, né? Todo adventista de raiz, vamos dizer, né? Aquele que está esperando a volta de Jesus. E qual que é essa pergunta? Falta quanto para Jesus voltar? Será que falta muito? O que já se cumpriu? O que falta cumprir ainda? Eu acho que essas são as perguntas que estão no nosso coração. E então nós vamos abordar esse assunto com esse propósito, dar uma olhada geral e nós temos um panorama sobre isso. Então vamos começar aqui. As primeiras passagens dessas 40 aí que eu estou apresentando a vocês são essas aí. Eu não sei se para vocês visualizarem aí como é que está saindo. Vocês estão conseguindo ver a tela inteira? Tá, pastor? Tá certo? Então tá bom. Para mim aqui sai a imagem aqui de algumas pessoas aqui, né? Então tá tudo certo. Então vamos lá. Esse primeiro bloco aqui eu coloco duas passagens. Talvez são as mais conhecidas de vocês para falar sobre esse assunto. E eu dei o nome aqui de princípio das dores. Por quê? Essas duas passagens, elas são paralelas. Uma está em Mateus 24 e a outra está em Lucas 21. Vocês sabem, é o sermão profético de Jesus. Ali, ele listou vários sinais que precederiam a sua volta. Lógico que ele misturou ali também com a questão da destruição de Jerusalém no ano 70, né? Sabemos disso. Mas ali, por exemplo, só para lembrar, guerras, rumores de guerras, falsos cristos, falsos profetas, perseguição religiosa, fomes, terremotos, epidemias, revoluções. Eu coloquei aqui separado Lucas 21, porque ali tem essas duas questões assim bem particular, né, que não são mencionadas em Mateus. Epidemias e também revoluções. A minha tradução diz a palavra revoluções. Tumultos. Interessante. Então vejam, aqui nós temos dois textos. Se vocês observarem em cima do texto bíblico ali, eu coloquei um sinal, uma bolinha laranja. O que é essa bolinha? Já vou explicar para vocês. Todos os textos bíblicos desses 40 que nós apresentarmos para vocês, textos que, digamos assim, estão em cumprimento,
Já se cumpriram parte, mas ainda falta uma parte para se cumprir. Então, estão em fase de cumprimento. Eu marquei com essa bolinha laranja aí em cima, ok? Inclusive, para aqueles que gostam mais assim de aprofundar o assunto, eu sugiro que vocês anotem esses textos aí, porque eu vou passar aqui 40 textos com vocês, né? Não vou dar detalhes de todos, obviamente, mas nós vamos passando aqui tranquilamente e vocês vão ter 40 textos escatológicos que deveriam se cumprir de 1844 até a volta de Jesus, tá bom? Então, esses que têm a bolinha laranja é porque estão em fase de cumprimento. Lógico, tudo que está escrito aí nessa lista que vocês estão vendo, muita coisa já aconteceu, não é? Desses fenômenos todos aí, a maioria ligados à natureza, alguns outros não, né? Como falsos cristos, falsos profetas. Eu me lembro no ano 2000, e você deve se lembrar também, no ano 2000 deu uma febre de pessoas no mundo inteiro se apresentando como Cristo, justamente porque estava chegando o ano 2000, e eu me lembro que eu ouvi uma reportagem de Jerusalém, né, lá de Israel. Um repórter foi num hotel, desses hotéis ali que tem em Jerusalém, na cidade, e ele perguntou, ali na virada do ano 2000, perguntou para o dono: escuta, você tem alguma vaga aí para gente poder pernoitar aqui? E o dono do hotel disse para ele assim, para o repórter: olha, não tenho mais nenhuma vaga, está tudo lotado. E não só eu, como todos os meus amigos aqui, que também trabalham no ramo de hotelaria, está tudo lotado. Uma febre, todo mundo vindo para Jerusalém no ano 2000. E aí o repórter fez mais uma pergunta para ele: escuta, quantas pessoas você tem hospedado aqui que estão se apresentando como Messias, como Jesus? Aí ele falou: olha, rapaz, ele deu uma risadinha e falou assim: só que no meu hotel tem 10 pessoas que se apresentaram como sendo Messias de Jesus. Então imagina, né? Que situação essa? Quantos falsos mestres e falsos profetas e falsos cristos já apareceram? Bom, então aqui acho que não há problema, todos nós entendemos que essas profecias já se cumpriram muita coisa, mas ainda podem se cumprir mais um pouco ainda, tá bom? Então vamos lá agora para o próximo bloco. Esse bloco aqui eu chamei de incredulidade. Eu dei esse título aqui. Por quê? Notem vocês que aí tem agora uma bolinha verde em cima das passagens. O que é essa bolinha verde? As profecias que já se cumpriram. Eu considero que elas já estão praticamente 100% ou 99% cumpridas, né? Não precisamos nem esperar muita coisa mais delas. Então, essas duas passagens, 2 Pedro 3, ali fala daquele texto, vocês conhecem bem: virão escarnecedores, né? Falando e perguntando: onde está a vinda de Cristo? Por que tanta demora? Né? Desde que os nossos pais viveram, é a mesma coisa, Jesus não volta. Então, escarnecedores e também com muita incredulidade, questionando a volta de Jesus. Bom, isso aí, gente, a gente sabe que já estamos vivendo esse mundo, né? Quanta gente aí demonstrando incredulidade, falta de fé e questionando a volta de Jesus. Bom, o texto de baixo aí, Lucas 18, também é texto muito conhecido, que Jesus certa vez perguntou assim: porventura achará fé no mundo quando ele vier, né? Ou quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Vocês lembram disso? Isso aí foi uma pergunta profética, totalmente escatológica, porque mostra realmente a incredulidade do mundo na época da volta de Jesus. Eu destaco aqui duas ideologias, vamos colocar três ideologias no mundo que tem contribuído para a falta de fé e incredulidade. Primeiro, o darwinismo, o evolucionismo, que é muito forte nas universidades, no meio acadêmico. Segundo, o marxismo. O marxismo também é 100% ateu, incrédulo, né? Espalhando a incredulidade no mundo. E terceiro, dentro do cristianismo, eu destaco aqui a teologia liberal. A teologia liberal surgiu ali no século XVIII, né? Justamente depois de 1844, um pouco antes também, e ganhou muito força no século XIX e no século XX também. E essa teologia, ela acaba com a fé que os cristãos têm na Bíblia.
porque eles usam a alta crítica, como chamam, né? E através de metodologia científica, eles praticamente acabam com a interpretação histórica da Bíblia, interpretação literal. De maneira que hoje nós temos aí cristãos, né? Por exemplo, vou citar assim, a Igreja Metodista, a Igreja Anglicana, a Igreja até mesmo a Luterana. Nós temos aí ramos do cristianismo que não creem mais na Bíblia. Aqui nós temos um colega aqui, pastor aqui na associação, né? O pastor Crisley deve lembrar, é o pastor Wanderson Domingues. O pastor Wanderson Domingues, ele fez aqui um curso de doutorado em teologia aqui na nossa região, né, na Universidade Metodista. A Metodista é muito forte aqui na região, e ele fez o seu curso de doutorado ali. Já terminou e já tirou seu diploma. E ele contando para mim outro dia, ele disse assim: Pastor Santelli, você não sabe como que é fazer um curso assim, né, de teologia numa universidade metodista, que deveria ser de confissão cristã, e você ter que ouvir do professor e de alguns colegas de classe perguntas do tipo: nossa, você ainda crê na Bíblia? Interessante, né? Como você aborda a Bíblia, você parece que ainda crê na Bíblia. Imagine, ramos do cristianismo que não acreditam mais na Bíblia. Então é isso, é só para mostrar que a incredulidade e a falta de fé são totais aí no nosso mundo. Então, a bolinha verde aí é que eu considero que já se cumpriram essas profecias. Vamos para frente aqui. Aqui eu coloquei nesse bloco 5 passagens bíblicas. Eu dei o nome aqui de sinais socioeconômicos. O que seria isso? São profecias escatológicas que eu creio que iriam se cumprir na sociedade, na política, economia, enfim, na sociedade em geral, até na cultura também, ok? Então, 2 Timóteo 3, de 1 a 5, eu até separei aqui na própria Bíblia, só para lembrar vocês, que vocês já conhecem essa passagem, né? Essa passagem é aquela que diz assim: sabe, porém, isso, nos últimos dias, olha a expressão que Paulo usou, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, traidores, cruéis. E a lista vai, né? Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Essa é uma passagem bem conhecida. Então, isso aqui diz claramente, nos últimos dias, é uma profecia escatológica. E aqui está falando sobre a situação ética do mundo antes da volta de Jesus. Ok? Eu creio, coloquei até uma bolinha verde aí, eu creio que isso aqui já está cumprido. Do jeito que o mundo está hoje, parece que essas palavras de Paulo, essa profecia que Paulo fez aqui, parece que é justamente o jornal que a gente lê, o jornal que a gente ouve na televisão todo dia. É todo dia a mesma coisa. As pessoas, hoje o mundo está vivendo dessa forma, infelizmente, né? Tiago 5, ali tem uma passagem muito interessante também, eu não sei se vocês já perceberam, mas Tiago 5 tem uma profecia escatológica ali. Do verso 1 ao 6, é uma, digamos assim, é uma palavra de repreensão e ao mesmo tempo é uma profecia para o tempo do fim. Note que no verso 3, termina o verso 3 dizendo assim: tesouros acumulastes nos últimos dias. Olha aí, os últimos dias, né? E aqui é uma repreensão àquelas pessoas que só acumulam riqueza e mais riqueza, só pensam em riqueza e, às vezes, até, como diz aqui o verso 4, né? Às vezes até oprimindo os seus trabalhadores, não é? Quer dizer, muito trabalho e pouco salário, né? Um salário bem pequenininho. É um regime quase que de semi-escravidão. E a gente sabe que isso já se cumpriu hoje, nos nossos dias. Nós temos aí o exemplo da China, que é um país gigante, 20% da população mundial mora na China, e a mão de obra na China é coisa quase que de escravo, né? Todo mundo sabe disso, não é novidade. E não é só na China, tem muitos países asiáticos também, que se comportam dessa forma, e até mesmo no mundo ocidental aqui nós temos lugares onde acontece isso.
Então, eu considero que essa opressão econômica é uma profecia que já se cumpriu. Mateus 24:12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Será que precisa comentar essa profecia? Eu creio que nós estamos vivendo numa época de completa falta de amor entre as pessoas, né? E essa profecia escatológica mostra a condição da sociedade. Já se cumpriu. As últimas duas aí embaixo, Mateus 24:37 em diante, Jesus disse assim que seria igual à época antes do dilúvio. Os homens comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, e assim será também na vinda do Filho do Homem. Profecia escatológica. Essa profecia eu creio que já se cumpriu também, porque hoje as pessoas, a maioria esmagadora das pessoas vive apenas para as coisas desse mundo. Um detalhezinho aí, essa expressão casavam-se e davam-se em casamento é uma expressão idiomática, né, na língua hebraica, que se refere justamente à união física, à união sexual. Então, o que Jesus quis dizer aqui? Ele quis dizer que o mundo, antes de Jesus voltar, ia ser igual antes do dilúvio. As pessoas iam simplesmente fazer sexo sem compromisso, à vontade. E, na verdade, é isso que nós vemos hoje, né? Não está nada diferente. Exatamente como foi antes do dilúvio. Então, profecia cumprida. E Lucas, ali 17, também fala que o mundo seria igual à época ali de Sodoma e Gomorra, né? Depois essas cidades foram destruídas pelo juízo de Deus. Então, ali diz, eles plantavam, colhiam, compravam, vendiam, comiam, bebiam. Enfim, são todas questões assim, essas questões, lógico, essas ações humanas, elas não são pecado em si. Claro, não é pecado comer, beber, nem comprar, nem vender. O pecado é quando as pessoas colocam o coração nessas coisas e colocam isso em primeiro lugar e vivem só para isso. Aí sim se torna pecado. E é o caso de Sodoma e Gomorra e é o caso que nós estamos vendo na sociedade atual hoje. Então vejam, todas essas aqui desse bloco aqui que eu estou mostrando, eu considero que já estão cumpridas, né? Embora pode ter desdobramentos aí, mas já estão cumpridas. Vamos para frente. A pregação do evangelho, fase atual. Duas passagens aí, nós sabemos pela escatologia bíblica que o evangelho de Jesus Cristo será pregado em todo o mundo. E nós estamos, graças a Deus, cumprindo essa missão, né? Vocês aí, nós aqui e todos juntos em oração e ação também pelo Espírito Santo. Apocalipse 14, 9-10 é a terceira mensagem angélica, né? Pregação, o evangelho do reino, as três mensagens angélicas. O evangelho do reino, o anúncio do juízo e principalmente advertindo de que temos um selo de Deus para receber e não receber a marca da besta, ok? Então aí, bolinha laranja, porque está em cumprimento essa profecia. Não está 100% completa ainda. E a parte de baixo ali, 2 Timóteo 4, verso 3 e 4, eu não sei se vocês já perceberam, mas esse é um texto profético, escatológico tremendo. Porque ali, eu vou até ler esse texto aqui para vocês, 2 Timóteo, capítulo 4, versos 3 e 4, diz assim: haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas humanas. Então, olha que interessante. Ellen White deixa bem claro que esse verso aqui é um verso escatológico. Ele está se cumprindo em nossos dias. Quando nós pregamos as três mensagens angélicas, graças a Deus, muitas pessoas aceitam, né? Graças a Deus. Muitos batismos para a honra e glória de Deus. Pessoas querendo ir para o céu. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas que não aceitam. Tem muitas pessoas que ficam em cima do muro e depois caem para o lado errado. Ou, às vezes, tem pessoas que rejeitam de pronto a mensagem da salvação. E esse texto aqui é um texto escatológico que mostra a rejeição da verdade, né? A multidão, a maioria das pessoas, as multidões vão rejeitar a verdade, infelizmente. E vão preferir fábulas, vão preferir aquelas doutrinas populares, caminho largo e espaçoso que conduz para a perdição,
E são muitos que entram por ele, diz a Bíblia, né? Então, essa bolinha laranja aí mostra que essa profecia está em cumprimento. Ao mesmo tempo que a gente prega o evangelho e, graças a Deus, muitos aceitam, uma grande maioria acaba rejeitando a palavra de Deus, rejeitando a verdade, ok? Vamos para frente aqui. Eu denominei esse outro bloco aqui pré-crise final. O que seria isso? Nessa pré-crise final, eu considero que é aqui esse ponto que nós estamos, gente. Nós estamos aqui exatamente nesse ponto aqui, e daqui para frente nós vamos falar algumas coisas aqui que vocês vão ver que acredito que vão ser úteis para o nosso entendimento. Mas eu considero aqui uma profecia que ainda não se cumpriu. E aqui eu vou ter que explicar um pouquinho para vocês. Daniel capítulo 11, do verso 40 a 45, aqui no caso o 43 só que está em questão, até o 43. Eu considero essa profecia como ainda não sendo cumprida, certo? E eu sei que essa talvez pode ser uma novidade para vocês, mas eu fiz um estudo, eu gastei 5 anos estudando essa passagem, Daniel 11, do verso 40 até o 45, que é o finalzinho de Daniel 11. É a 4ª visão profética que tem no livro de Daniel. Lá tem 4 visões, né? E essa é a 4ª e a última. A maior parte dela já se cumpriu. Porém, os últimos 5, 6 versos, eu acredito que ainda não se cumpriu. Por que eu acredito isso? Bom, eu não tenho como explicar para vocês aqui em 3 minutos algo que eu levei 5 anos para pesquisar. Mas eu vou deixar aqui uma tarefinha de casa aí, um homework aí para vocês, né? É o seguinte, eu tenho um canal no YouTube que eu estou abrindo agora, né? Então não é conhecido ainda, é pouco conhecido, está com o meu nome lá, Sérgio Santelli. Então eu sugiro que se você quer saber o que eu quero dizer com essa profecia aí, o que vai acontecer, eu sugiro que você assista ali. Eu gravei 10 vídeos, está ali uma playlist, sobre esse assunto. Ao todo, eu acho que dá mais ou menos 96 minutos, né? Um pouco mais de 1h30, todos os 10 vídeos. E ali eu explico ponto por ponto, na palavra de Deus, o que eu acredito sobre essa profecia de Daniel 11, tá bom? Eu só coloquei aqui para você saber. Ali diz que o rei do sul vai atacar o rei do norte. Então, eu considero o rei do sul como sendo uma parte radical do mundo muçulmano, especialmente esses loucos que tem por aí, tipo Estado Islâmico, ok? Eu acredito que eles vão atacar o rei do norte. Quem é o rei do norte em Daniel 11? É Roma Papal. Então eu acredito que eles vão atacar, fisicamente falando, Roma Papal. Então, um ataque em Roma, ok? Isso não aconteceu ainda. Então, note, as passagens que não tem nenhuma bolinha em cima, nem laranja nem verde, é porque não aconteceram ainda. Estão por acontecer. Eu acredito, repito, pelo estudo que eu fiz, que em breve Roma vai ser atacado pelo Estado Islâmico, por um desses radicais aí, ok? Do sunitas, né? Dos muçulmanos, ok? Bom, o texto de baixo aqui, Lucas 21 diz assim: a angústia entre as nações, os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Gente, nós estamos praticamente chegando nessa fase aqui, porque só o medo que gerou essa pandemia no mundo inteiro, né? Eu creio que você vai concordar comigo. Já tivemos episódios que assim, o medo foi despertado no mundo e tal, mas como essa pandemia aqui, eu nunca vivi nada parecido. Em termos de, claro que tem algum exagero, sem dúvida, algumas pessoas estão exagerando aí para tirar proveito político da situação, mas nós estamos aí quase chegando para cumprir essa profecia aqui. Eu acredito que logo em breve vai se cumprir essa profecia escatológica também. Vamos para frente aqui. Aqui nós vamos chegar agora na crise final. O que é a crise final? Bom, a crise final, essa talvez é que todos nós sabemos de cor salteado. Está profetizado lá em Apocalipse 13. Ali diz que a ferida mortal infligida sobre a besta lá, né, uma das cabeças da besta do mar, ela seria curada totalmente. Então, está aqui do lado direito da tela,
Eu coloquei uma bolinha laranja aí, se eu não me engano, porque eu acredito que está em cumprimento. Acredito não, está em cumprimento, né? A cura da ferida mortal, ela vem sendo curada pouco a pouco, mas ela ainda não está 100% curada. O Espírito de Profecia deixa claro para nós de que ela vai ser curada totalmente quando sair o decreto dominical. Aí sim, Roma vai ter todo o poder temporal de novo na sua mão, aí a ferida está 100% curada. Então nós estamos chegando lá. Falta pouquinho, muito pouco. E as outras duas aí também caminham nessa direção, né? Formação da imagem da besta, que é justamente os Estados Unidos, fazendo uma homenagem à primeira besta e estabelecendo a lei dominical. Então é bem parecida a situação, mas é um verso aí diferente, é uma profecia específica. E no texto de baixo, Apocalipse 13, que vai ser o fim das liberdades, quando estourar essa crise final e a lei dominical e os países todos copiarem isso, a gente já sabe profeticamente o que vai acontecer. As liberdades serão retiradas. E quando eu digo liberdades aqui, gente, está no plural, tá bom? Liberdade de expressão, liberdade civil e liberdade religiosa também. Então, todas elas vão ser retiradas e essas liberdades, nós cidadãos não teremos mais acesso a elas. Essas aí, então, ainda não se cumpriram, estão para se cumprir. Agora chegamos aqui. E aqui, irmãos, tem um detalhe muito importante para nós estudarmos nessa manhã. Enganos finais, sacudidura e selamento. Bom, as três passagens aí de cima, as três primeiras, têm a ver com os enganos finais. Irmãos, esses enganos finais vão acontecer depois do decreto dominical. Por isso que eu coloquei nessa sequência aqui. Que enganos serão esses? Bom, primeiro em Apocalipse 13, do verso 13 e 14, lá fala claramente que dentro dos Estados Unidos, ou dentro do mundo protestante, enfim, ou até dentro do espiritualismo, vai fazer até descer fogo do céu à vista dos homens para poder dar força à lei dominical. Então, para provar que o domingo é o dia do Senhor, eles vão clamar até fogo, supostamente fogo vai vir do céu. E a gente sabe que Satanás vai dar uma mãozinha nessa hora, né? Se vai ser ilusionismo ou se vai ser real, não sei, vamos esperar para ver. Mas o fato é que haverá sinais, prodígios e até fogo do céu caindo aqui na terra, certo? Em muitos lugares. 2 Tessalonicenses 2, verso 9, ali também fala enganos dos demônios, sinais e prodígios. Ellen White aplica essa passagem escatológica aqui, especialmente a atuação do espiritualismo, tá? Espiritismo, espiritualismo. Os demônios vão fazer muitos sinais, inclusive vão fazer curas milagrosas, certo? Na frente das pessoas. Isso num momento em que o decreto dominical já vai estar sendo cumprido, né? Vai estar sendo válido já para todo mundo. E tudo isso aí vai ser para agitar as pessoas, para mostrar que eles que estão com a razão, né? Que é para guardar o domingo. E olha, isso aqui vai ser uma prova muito grande para todos os adventistas, hein? Ellen White deixa claro isso. Você pode ler vários textos lá, proféticos ali do Espírito de Profecia, onde ela diz que isso vai ser uma prova para os adventistas. Porque de um lado vai cair fogo do céu, do outro vai ter curas milagrosas, supostas curas, né? E, inclusive, vai ter também a aparição de pessoas que já morreram, da sua família, talvez, da minha, não sei. Ela diz assim que algumas pessoas adventistas, que já têm pessoas que já morreram na família, o demônio vai aparecer para essas pessoas como se fossem os seus queridos mortos e vão tentar convencer elas de que o domingo é a verdade e que ela não deve ir nadar contra a correnteza, vamos dizer assim, né? Não deve ir contra a multidão. Mais ou menos isso. Então, ou seja, olha quanta coisa vai acontecer. Enganos por todos os lados. E 1 Timóteo 4 também reforça essa ideia. O espírito enganador, ensino de demônios, é nessa mesma linha aí. Sinais, prodígios, mortos, entre aspas, né? Aparecendo, fazendo aparições e um monte de coisa desse tipo. Um detalhe aqui.
Eu estudei também, gastei um bom tempo estudando um assunto que é relevante aqui para mencionar para vocês, sobre a questão da ufologia. Eu tenho um tema só sobre esse, não daria para explicar tudo aqui, mas resumindo aqui, gente, a ufologia e o espiritismo andam de mãos dadas, ok? Eu tenho um depoimento aqui de um espírita, ator da Rede Globo, espírita, onde ele diz claramente que uma vez ele perguntou para um espírito aí que ele estava consultando, né? Ele perguntou assim, escuta, qual que é a diferença entre os extraterrestres e os espíritos? E segundo ele, o espírito respondeu para ele assim, olha, não tem diferença nenhuma, é a mesma coisa. Olha, impressionante isso, né? Então, eu acredito que nesse tempo do fim agora, a hora que estourar a crise final e daí para frente, até depois de fechar a porta da graça, pode aparecer até mesmo ETs. E vocês sabem do que estou falando, né? Do que se trata. Muitos enganos, provando as pessoas para ver em quem realmente elas vão confiar, em quem elas vão acreditar. Então, todas essas passagens escatológicas ainda não se cumpriram. E abaixo aqui, para finalizar esse quadro, temos Amós 9:9, que ali está profetizado a sacudidura, né? Vou sacudir a terra de Israel, disse Deus. A sacudidura está profetizada ali. O que é sacudidura? É a separação do joio e do trigo. Hoje, o joio e o trigo estão juntos, mas até Jesus voltar, vai ser separado o joio e o trigo. As pessoas que, digamos assim, o joio, né, na história, por muitas razões, vai acabar saindo, abandonando o caminho da verdade. Eu até marquei aqui algumas... O que provoca sacudidura? Olha, além além dessas questões normais, digamos assim, de sacudidura, o que seria? O amor ao mundo, acho que eu não sei onde eu marquei, está aqui. O amor ao mundo, as preocupações, os sofrimentos da vida, às vezes levam as pessoas a abandonar o caminho da verdade, pressão do grupo. Porém, eu vou citar só 3 aqui, 3 causas que eu acredito que vão mais, assim, pegar, digamos assim, e vão mais provocar sacudidura agora, de agora para frente, que são as heresias. Ellen White deixa bem claro que Deus permite heresias entrarem no meio do povo para chacoalhar o povo, para saber quem realmente conhece a palavra de Deus e quem vai ficar firme na palavra de Deus, ok? Segundo ponto, a mornidão de Laodiceia. A mornidão de Laodiceia vai ser uma das principais causas que vai provocar a sacudidura no povo de Deus. Não daqui para frente não vai ter espaço mais para mornidão, né? Essa questão de falta de compromisso, falta de fé, falta de amor, falta de envolvimento, isso aí não temos mais espaço para isso. E quem continuar sendo morno, mais cedo ou mais tarde vai cair fora, vai ser sacudido. Essa é a profecia. E por último aqui, a questão dos sinais e prodígios do inimigo, que eu acabei de falar aqui, os enganos diabólicos. Isso vai ser também uma causa para sacudidura. Então, olha quanta coisa vai acontecer, né? E por fim, ali, para terminar a tela, Apocalipse 7, o selamento do povo de Deus. Notem que as duas de baixo aqui, tanto a sacudidura como o selamento, eu coloquei uma bolinha laranja, por quê? Porque já estão acontecendo. Porém, elas vão se intensificar agora até o fechamento da porta da graça, certo? Então é isso aí. Próximo bloco aqui, pregação do evangelho, fase final. Nós vimos a fase atual, que é a fase que nós estamos, e agora a fase final, né, que vai logo após estourar a lei dominical, certo? Um pouquinho depois aí. Então nós temos Apocalipse 18:1, que fala do outro anjo voando pelo meio do céu com grande autoridade, trazendo aí força e poder, né? Digamos que isso aqui é o que eles chamam de alto clamor. E do lado temos ali Joel 2:23, que é a profecia escatológica para a chuva serôdia. Eu, particularmente, acredito que tanto o alto clamor como chuva serôdia, eu acredito que são praticamente a mesma coisa, com nomes diferentes. Um talvez
mais ligado assim à questão da pregação para poder, da terceira mensagem angélica, né? Para reforçar a terceira mensagem angélica. E o outro é mais talvez o poder do Espírito Santo para produzir aquela última mensagem lá de Apocalipse 18, sai dela, povo meu, sai dela, povo meu. Vai ser o último chamado para aceitar a salvação. Então é isso, são muito parecidos, eu acho que é quase a mesma coisa, chuva, serôdia e alto clamor. Depois eu coloquei aqui Daniel 11:44, a primeira parte, e aí vocês vão ter que assistir o meu vídeo depois de Daniel 11 para vocês entenderem aqui, mas ali fala sobre rumores do norte e do oriente. Isso aqui o que é? É justamente, eu acredito, que tem a ver com a pregação do alto clamor, que vai ser ali depois que estourar a lei dominical, receberemos a chuva serôdia e com o poder do Espírito Santo vamos trazer a palavra de Deus assim com todo o poder para esse mundo. Isso aí vai provocar no Rei do Norte, Roma Papal, um abalo, né? Os rumores que vêm do Norte e do Oriente. Então, você precisa assistir o meu vídeo lá para você entender isso aqui, mas está aí para você depois estudar. E Mateus 24:14, que a gente já sabe muito bem que está escrito ali. Então, o evangelho do reino será pregado a toda criatura, cada tribo, língua e povo, então virá o fim. E isso aqui só vai se cumprir 100% aqui nessa hora. Depois que estourar a lei dominical, que nós recebemos a chuva serôdia, alto clamor, aí sim isso aí vai se cumprir totalmente. Por isso que esses versos todos aqui estão no futuro ainda, tá bom? Vamos para frente aqui, estamos quase terminando. Engano final e perseguição. Mais alguns textos escatológicos aqui. 2 Tessalonicenses 2, ali fala sobre a aparição do iníquo, o anticristo, ok? E a gente sabe, está profetizado, que o próprio inimigo vai personificar a Cristo e vai aparecer nessa terra para tentar dar força à lei dominical e enganar as pessoas. Então, é um tremendo texto escatológico esse. Apocalipse 17:12, ali tem quando fala sobre os 7 reis, daí fala do 8º rei, né? 8º rei, e não vou entrar aqui no mérito dessa questão de reino ou rei, tá bom? Não é o nosso assunto aqui, mas seja como for, o 8º rei, a Bíblia diz que vai ser a besta, ou seja, vai ser o anticristo. Então vai ser praticamente aqui a profecias muito semelhantes aqui, ou a mesma profecia que vai acontecer, o aparecimento do anticristo. Daniel 11:44, a segunda parte desse verso, fala sobre a perseguição. Roma Papal vai ser tão abalada pelo poder, né, da chuva serôdia, da pregação que a igreja vai fazer, que a Bíblia diz assim, que eles vão sair e perseguir e exterminar a muitos. Perseguição, ok? O que está profetizado aí. Isso aí também está no futuro. Então, engano final e perseguição. Agora, já estamos chegando aí quase no encerramento, né? Temos esse bloco aqui, paz e segurança. O que é isso? Ali no texto de Daniel 11 também, no verso 45, ali eu acredito que está falando que o trono de Roma vai ser transferido para Jerusalém. Na verdade, esse é o sonho que Roma tem. Eles têm o sonho de dominar o mundo a partir de Jerusalém, porque eles querem justamente ter o trono na cidade da paz, né? Considerada a cidade da paz, a cidade onde Jesus morreu, ali a cidade de Jesus praticamente. Então, é o sonho deles transferir o trono para Jerusalém. Eu creio que ali tem uma profecia sobre isso, tá bom? Assista o meu vídeo de Daniel 11 lá para você entender. Apocalipse, eu não estou vendo aqui o texto exatamente o que está escrito ali, mas Apocalipse, paz e segurança. Bom, depois eu vejo aqui, está tampada a minha tela aqui, eu não estou vendo. 1 Tessalonicenses 5, ali tem uma declaração muito interessante, escatológica. Ali diz assim, que quando andarem dizendo paz e segurança, aí haverá repentina destruição. Olha que interessante. Quando que essa declaração de paz e segurança vai ser dada oficialmente no mundo? Justamente, eu acredito que quando o trono de Roma for transferido para Jerusalém, quando estiver numa situação assim de que eles vão dizer agora sim, agora acabou tudo de ruim que tem no mundo, agora é só paz e segurança, o milênio na terra,
os 1000 anos de paz na terra. Nesse momento vai ter uma declaração oficial aí. Estamos em paz e segurança. Gente, quando isso acontecer, vai se cumprir 100% essa profecia aqui. A Bíblia diz, aí haverá repentina destruição. Ok? Muito bem, então essas profecias aqui, ainda escatológicas, não se cumpriram. Fechamento da porta da graça, Daniel 12:1, primeira parte, ali diz que Miguel vai se levantar, e aí você sabe o que isso significa, né? O fim da intercessão no santuário celestial, fechou a porta da graça. Jeremias também tem o mesmo texto ali, falando do tempo de angústia, que fechou a porta da graça, começa o tempo de angústia. Tanto Daniel 12, a segunda parte, né? Daniel 12:1, a segunda parte, como Jeremias, fala sobre o tempo de angústia. Haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Ok? Tudo isso ainda está no futuro. E aí chegamos então, fechou a porta da graça. O que falta acontecer? A ira final de Deus sobre esse mundo, né? As pragas do Apocalipse. Temos a profecia de Isaías 28:21, que é uma profecia escatológica da ira final de Deus, e Apocalipse 16, que é onde tem a explicação dessa ira final. Serão 7 pragas que vão cair sobre esse mundo, tá bom? Todas no futuro também. Armagedon, livramento final e volta de Cristo. Essas mais 4 profecias aí, secamento do rio Eufrates, isso aí vocês sabem, estudamos há pouco tempo na lição de escola sabatina, tem a ver assim com, em algum momento aí nessa situação, o inimigo vai perder força, né? As forças do mal vão perder a força, talvez por causa do impacto da chuva serôdia, da pregação, do Espírito Santo, eles vão perder a força popular. Isso é o secamento do rio Eufrates que vai acontecer. Aí nessa hora a Bíblia diz que vão aparecer 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, e vão fazer um monte de sinais. Isso aqui, gente, é o contra-ataque do inimigo, para ele retomar a força do seu exército, né? Já que o rio Eufrates secou, perdeu a força popular, vai aparecer 3 espíritos imundos aqui nesse mundo. Fazendo o quê? Fazendo milagres, para poder dar força novamente para eles tentarem avançar e derrotar o exército de Deus aí, né? O povo de Deus. Quem são esses espíritos imundos? Eu falei agora há pouco sobre a questão da ufologia. Eu acredito que aqui podem ser até 3 extraterrestres, tá? Entre aspas, que podem aparecer nesse mundo para dar força para as hostes do mal, certo? Normalmente quando eu falo sobre esse assunto, as pessoas perguntam assim, mas pastor, qual a lógica disso? Já fechou a porta da graça e tal, por que vai acontecer isso? Ora, realmente já fechou a porta da graça. Só que aqui tem o contexto do secamento do rio Eufrates. Os exércitos do mal vão perder a sua força popular por alguma razão. E já vai ter fechado a porta da graça. E aí o inimigo vem ainda com mais esse engano. 3 espíritos imundos fazendo prodígios, milagres, ok? Para enganar as pessoas. Então, mesmo depois de fechar a porta da graça, essas coisas ainda vão continuar, não é? E talvez para cristalizar o engano na cabeça do mundo inteiro. É isso que a Bíblia diz. Aí nós temos o Armagedon. O Armagedon, vocês sabem, não é uma guerra literal, tá? Armagedon é uma guerra espiritual, é o confronto final das hostes do mal contra o bem, a mentira contra a verdade, envolvendo inclusive perseguição, né? Porque vai ter o decreto de morte e os salvos vão estar aí já nas montanhas, aí, nas cavernas, e fugindo. Por quê? Porque vai ter o decreto de morte. Então é a batalha final, o Armagedon, que diz o Apocalipse. E por fim aí, Mateus 24 e Lucas também 21, que fala sobre o sinal. Qual é o último sinal? É uma nuvem, pequena nuvem aparecendo no céu, e ela vai se tornar grande, trazendo todos os anjos e a glória de Cristo e Jesus e o seu trono também. É a própria volta de Cristo. Ok? Então, todos esses, obviamente, estão no futuro. Então, aqui, o nosso último slide aqui para a gente fazer a conclusão. Eu passei com vocês 40 profecias escatológicas, 40 textos, tá bom? Depois você pode rever aí e pode contar. 40 textos escatológicos que vão se cumprir de 1844 até a volta de Cristo.
Agora, olha essa tabelinha aqui para encerrar. De todos esses 40 que eu já passei para você, 7 já se cumpriram. Aquelas bolinhas verdes que eu coloquei lá. Outros 7, eu acredito que estão se cumprindo. Tá? Então, são aquelas que têm a bolinha laranja. E desses 40 textos que eu passei para vocês, 26, vamos dizer assim, 26 textos, ou 26 profecias ainda não se cumpriram. Estão ainda por vir. Total, 40. Certo? Eu selecionei esses 40 para passar aqui com vocês hoje. Aí, talvez você pergunte assim, nossa, então quer dizer que falta tanto assim? Desses aí, só 7 se cumpriram, 7 estão se cumprindo e falta 26 ainda? Nossa, então Jesus vai demorar ainda mais uns 50 anos para voltar. Esse é o nosso grande engano. E nós temos que tomar cuidado para não cair nesse engano. Porque todas essas 26 profecias aqui da nossa lista que nós apresentamos hoje para vocês, vão se cumprir assim, uma atrás da outra. Vai ser uma sequência intensa, né? E o mundo está sendo preparado agora para esse grande finale, que é justamente quando estourar a lei dominical, certo? E daí para frente vai ser tudo um rolo compressor, uma atrás da outra, sem fim. E isso pode se cumprir rapidamente. Aliás, Ellen White tem vários textos que ela diz assim que a crise final desse mundo será rápida, intensa, mas rápida, tá bom? Inclusive, eu já deixo uma palavrinha para vocês aqui de advertência, né? Alguns por aí andam dizendo que depois que estourar a lei dominical vai ter 3 anos e meio e tal. Olha, biblicamente insustentável esta afirmação. Eu tenho um vídeo lá no meu canal do YouTube onde eu falo sobre isso, os tempos proféticos de Daniel 12, tá? E não tem nada a ver com isso. Não existe tempo determinado depois do fechamento da porta da graça ou depois da lei dominical, não tem tempo nenhum determinado. Eu, particularmente, creio no que Ellen White fala. Ela diz que vai ser intenso e rápido, muito rápido que vão acontecer as últimas coisas. Então é isso aí. Eu acredito que com essa deu para dar uma olhada na escatologia final. E eu só faria o apelo final para vocês aqui, deixaria como assim uma questão para a gente meditar e refletir, de que nós, apesar de olharmos para esse número aqui, que esse número aqui não nos engane. Não é porque eu arrumei 26 profecias que ainda não se cumpriram, escatologicamente falando, que significa que esse mundo vai durar muito tempo. Eu não acredito nisso. Eu acredito que essa pandemia mudou completamente a história do mundo. Mudou completamente. De agora para frente, as coisas vão ser muito, muito, muito mais aceleradas. Muito mais aceleradas. Quanto tempo mais temos? Aí eu não sei, eu não tenho bola de cristal, não tem como saber isso. Mas eu acredito que daqui para frente vai ser tudo muito rápido. E aí o apelo final para nós é: vamos nos preparar. Vamos nos preparar. Amanhã a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, a questão do preparo, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês e mais uma vez obrigado aí ao pastor Crisley, um grande colega aí, a Gislaine, esse casal fantástico aí, pastor André também, Deus abençoe e que nós possamos estar firmados na palavra de Deus, né? Cuidado, tem muita gente falando sobre profecia aí, gente da igreja e fora da igreja, e a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve por aí, ok? Muita gente me liga, manda mensagem, fala: pastor, você viu o fulano de tal? Ou você viu aquela menina lá? Você viu não sei quem falando, mas não sei quem? Eu falei: gente, é o seguinte, se você quer ouvir qualquer outra pessoa falando sobre nova ordem mundial e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, antes disso, estude primeiro todas essas profecias escatológicas da Bíblia. Saiba tudo, assim, de cor e salteado. Tenha bem certeza de tudo que vai acontecer. Aí, quem sabe, você pode ouvir alguma outra pessoa falando alguma outra coisa aí. Mas antes disso, esteja firmado na revelação de Deus. Esse é o meu conselho que eu daria para o final aqui. Que Deus abençoe vocês, viu? Foi um prazer enorme participar com vocês nesse sábado e espero que a palavra de Deus esteja no seu coração e você esteja, assim, com o coração ardendo, esperando pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém. Que Amém, Deus abençoe. amém. Louvado seja Deus, pastor Santelli, uma alegria. A gente revive aí um clima parece que nós estamos vivendo aquele clima dos valdenses, né? As pessoas enclausuradas, estudando, vendo maneiras de pregar o evangelho e a gente tem que realmente se aprofundar no entendimento da palavra, das profecias e nossa gratidão. Fique aí conosco ainda um pouquinho, pastor Santelli. Nós queremos ouvir agora a mensagem dos discípulos. Vamos ter oração com o pastor Santelli e eu gostaria muito que você permanecesse, porque eu ainda vou te dar algumas orientações de como vai ser a semana e seguimos com a lição da Escola Sabatina. Viu, discípulos? Se o Senhor manda seguir, seja feito até o fim. Joga a rede, ou vão pregar. Em terra firme ou alto mar. Não, ninguém conseguiu e nem consegue anular. Não cabe em ninguém, dois ou três mundos infinitos sem par. Não dá pra aprisionar, a palavra tem a força aqui. Em sua excelência, estabilidade, Cristo, não consigo ver, mas além que isso, mergulhar sem sei que a tua graça é maior que eu, vida desmedida, ilimitada. Eles pensaram que me fariam recuar. Agora é pesada e a tribulação é leve e já vai passar. Tudo que acontece a mim para com que o meu Senhor seja conhecido, mas vale tua vida em mim do que a minha dor. Isto não consigo ver, mas além disso, devo me acender. Sei que a tua graça é maior que eu. Vida desmedida, ilimitada,
Somos abatidos, mas não destruídos. Somos perseguidos, mas não desamparados. Esperança e Espírito, sangue de chefe. Não consigo ver Isso não consigo ver, mas além disso, é confiar-se sei que a tua graça é maior que eu, vida desmedida. meu Senhor não dá pra me perder. O inocente corre pro culpado ver. Infinito amor, é a tua graça, é o maior favor. Amém. Amém. A nossa saudação, você que está aí do outro lado, dê a saudação ao trio, nossa gratidão, que Deus continue abençoando muito vocês. Amém. Vivam Amém. sempre essa missão, Jesus está voltando. Amém. Amém. Obrigado pela oportunidade aí, viu, pastor, de participar com vocês. Tamo Uma junto. alegria. Obrigadão. Pastor Santelli. A oração, né, pastor? Isso, por gentileza. Isso. Então vamos orar? Obrigado, nosso Deus. Muito obrigado porque nós temos a revelação maior que é a palavra de Deus. E através dessa revelação, ó Pai, nós temos a certeza dos principais acontecimentos que deveriam ter lugar na finalização da história desse mundo. E é muito bom, ó Pai, saber que fomos avisados, fomos alertados de que tudo isso serve para nos conduzir ou para fazer com que nós permaneçamos nos caminhos do Senhor. Muito obrigado por isso, obrigado por essa oportunidade que hoje tivemos de poder espalhar a palavra de Deus e refletir na palavra de Deus com todos os nossos amigos aqui, de perto e de longe também. E que o Senhor abençoe, ó Pai, cada pessoa que ouviu esta mensagem, cada família representada, e que todos nós tenhamos realmente o desejo no nosso coração de ver Jesus voltando muito em breve. Que possamos nos preparar para isso e que a graça de Jesus seja suficiente para todos nós, para nos encher com a justiça de Cristo e nos capacitar para um dia morarmos lá no céu. Muito obrigado por isso tudo. Abençoe aqui o pastor Crislen, a Gislaine, esse casal na condução, o teu povo ali na cidade de Nova York. Também abençoe aqui o pastor André, que está conosco, também todos os demais, a família dele. Enfim, cada um de nós aqui que pudemos ouvir esta palavra nesse momento. E dê-nos um feliz sábado na sua companhia. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Nossa satisfação, pastor Santelli, amanhã nós continuamos com a presença dele
às 7h30 da noite, no nosso horário aqui de Nova York, 20h30 no horário do Brasil. E como que vai funcionar? Vai ser pelo YouTube. Então, nós vamos usar a plataforma IASD Long Island. Nós vamos enviar para você o endereço e minutos antes também nós enviamos já o link, porque vamos estar já online. Então, será uma programação assim bem pontual. Nós teremos o primeiro momento com ali saudações rápidas, oração, um cantor que estará conosco. Amanhã será a Joyce Zanardi também, da Novo Tempo. O pastor André já fez contato com ela. E teremos então sempre cantores, pastor Santelli conosco amanhã dando continuidade. Vocês viram, tivemos hoje um panorama geral, iniciamos muito bem com esse clima de jornada mesmo, né? Em pastor Santelli. Jornada profética, tendo uma noção escatológica do que vem pela frente, e sabemos que tudo vai se cumprir muito rápido e nós precisamos estar preparados, viver preparados. Então, nossa alegria, que bom que você está conosco. Então, amanhã, 7h30, fique antenado aí pelo WhatsApp, pelas mídias, você vai receber orientações. A primeira dica que eu dou é você entrar no canal do YouTube IASD Long Island e você já pode se inscrever no canal e acionar ali aquele sininho para que você, então, quando começar a live, você vai receber imediatamente uma sinalização. Então, essa é uma dica muito importante. O senhor já pode ser o YouTuber, né? O YouTuber. Oi? Compartilha, deixa o teu like, aperta no sininho, manda no WhatsApp. O senhor já pode ser um YouTuber, pastor. Esse é o caminho. Se é para ganhar gente para Jesus e fortalecer o povo, a gente vira YouTuber, a gente faz qualquer negócio. Então, satisfação. Agora entramos direto com a Escola Sabatina. É muito bom você permanecer conosco e na coordenação agora desse bate-papo, pastor André. Maravilha a gente ter a oportunidade de falar sobre a volta de Cristo, preparar nosso coração, nossa mente. E como disse o pastor, não vai demorar, vai ser breve. Então a gente vai começar a nossa escola sabatina louvando a Deus, que em breve vai voltar. Canta comigo. Não tardará. Cristo irá. Oi? Pode cantar, eu estava cantando.